gente! Tudo bem? Nós somos estudantes do terceiro ano do curso técnico em administração do Campus Canoas do Instituto Federal do Rio Grande do Sul. E aqui a gente vai apresentar o nosso HCast, Estudantes Talk, sobre o tema Evolução Histórica dos Movimentos Sociais dos Trabalhadores. E é sobre a orientação do professor de Sociologia Cláudio Leite. Esse podcast vai ser apresentado por mim, Giovana Guidotti, pela Isabela Catelã e pela Natália Fatini. E antes da gente se aprofundar bem no tema, a gente vai contextualizar vocês sobre o que são os movimentos sociais e o que é o trabalho. Bom, os movimentos sociais, eles são ações coletivas mantidas por grupos organizados da sociedade que visam lutar por alguma causa social. Esses movimentos sociais são de extrema importância para a formação de uma sociedade democrática, ao tentarem possibilitar a inserção de cada vez mais pessoas na sociedade de direitos. Os movimentos sociais não têm uma coordenação única, eles possuem uma diversidade grande de ideias e de valores, bem como de atuação e de organização. As suas ações se desenvolvem em torno de interesses e necessidades, mas também de reconhecimento para criar um novo jeito de interagir e se relacionar. Os movimentos lutam por causas que vão além dos interesses individuais, e seus objetivos, quando alcançados, transformam a vida de muitas pessoas, além daquelas que estão envolvidas diretamente nas ações. E isso ocorre pela universalização das conquistas, que afeta as pessoas em um mesmo espaço político, um país, por exemplo. Agora, falando de trabalho diretamente, na sociologia, trabalho significa um conjunto de atividades físicas ou intelectuais realizada por indivíduos com o intuito de receber uma remuneração. E ele pode ser feito de diversas maneiras e em diferentes áreas. E tudo começou na Europa, durante a Antiguidade e a Idade Média, onde houveram revoltas de escravos, grupos sociais anticlericais, levantes camponeses, entre outros. E na escravidão, a gente não pode aplicar perfeitamente o conceito de trabalho por ser um trabalho forçado e não remunerado, né? Mas, mesmo assim, a gente já percebe a capacidade do ser humano de se organizar para reivindicar condições mais dignas para se trabalhar. Bom, a Idade Moderna ela é marcada pela substituição do modo de produção feudal para o modo de produção capitalista, que é atrelado ao crescimento do comércio e das cidades. E nesse tipo de economia, que é caracterizado pela acumulação de capital e pela propriedade privada, os trabalhadores não são os proprietários dos meios de produção dos recursos essenciais da sobrevivência. E foi nessa época que eles começaram a receber um salário em troca da sua força de trabalho, o que inaugurou a sociedade de classes. E de acordo com Karl Marx, a modernidade é marcada pelas relações antagônicas entre burgueses e proletários, em que os interesses de um grupo se opõem aos de outro. A teoria da luta de classe de Karl Marx se estende aos outros momentos da história tratados nesse podcast. Por exemplo, na escravidão entre os escravos e os senhores, no feudalismo entre camponês e o senhor feudal, e entre outros. Na Revolução Industrial surgem os movimentos sociais tradicionais, que se constituíram principalmente com base nas lutas dos trabalhadores desde a consolidação do capitalismo. E esses movimentos se caracterizam por apresentar organização vertical e uma estrutura hierárquica. E eles travam fortes embates políticos com o Estado, porque eles buscam transformações nas estruturas econômicas e sociais para superar as condições de opressão da classe trabalhadora, tanto no campo quanto na cidade. E os movimentos tradicionais, em grande parte, eles pretendem assumir o controle do Estado, ou pelo menos transformar a sua estrutura. Na Inglaterra, durante a Revolução Industrial, existiram o ludismo e o cartismo, no contexto em que as indústrias substituíram a produção artesanal pela mecânica, proporcionando um aumento significativo na produção diária de mercadorias. Esses avanços enriqueceram os capitalistas, a burguesia, mas os trabalhadores foram excluídos desse enriquecimento. Esse fato, juntamente com as condições insalubres de trabalho e moradia, baixíssimos salários e carga horária extremamente abusiva, além da redução de valor que a mão de obra humana sofreu com a invenção das máquinas, fez com que os trabalhadores entendessem que quem tirava suas chances de condições mais dignas eram as máquinas. No fim do século XVIII, corria o boato de que um operário britânico havia quebrado as máquinas de seu patrão. Mesmo não tendo comprovação, essa história serviu de inspiração para vários operários que viam nas máquinas a razão de sua condição de miséria. Nascia assim, na Inglaterra, o ludismo, que foi o primeiro movimento operário de reivindicação de melhorias nas relações e condições de trabalho.
Os luditas geralmente agiam secretamente, endereçando cartas anônimas aos seus patrões, exigindo o fim do uso das máquinas que restringiam a oferta de emprego. Muitas vezes organizavam grupos que invadiam fábricas e depredavam todas as máquinas presentes. A reação das autoridades inglesas contra esses levantes foi marcada por vários conflitos entre os policiais e os trabalhadores. Finalmente, no ano de 1812, o parlamento britânico aprovou a Frame Breaking Act, lei que punia a quebra de máquinas com a pena de morte. O movimento cartista foi um dos primeiros a reivindicar a participação política dos trabalhadores e defender a criação de leis em prol da classe. Os cartistas exigiam a redução das jornadas e a melhoria das condições de trabalho. Os trabalhadores ingleses pediam um conjunto de reformas junto ao parlamento, reunido na chamada Carta do Povo. Nesse documento, o movimento defendeu a substituição do voto censitário pelo sufrágio universal, a instituição do voto secreto e a remuneração parlamentar. Em 1848, uma grande marcha foi programada para exigir o atendimento às mudanças pedidas na carta. Mesmo não reunindo um grande número de manifestantes, o cartismo conseguiu o apoio parlamentar. Dessa forma, os trabalhadores lutaram pelo fim das adversidades do ambiente urbano e fabril desenvolvidos no século XVIII e XIX. Ao clamarem por participação política, o operariado se definia enquanto uma classe socioeconômica portadora de interesses específicos. Após essas primeiras manifestações da classe trabalhadora britânica, vários outros movimentos, majoritariamente influenciados pelo ideário comunista e socialista, participaram de movimentos em prol da questão dos trabalhadores. Os movimentos tradicionais podem ser identificados por suas demandas, como os trabalhadores por melhores salários, condições dignas de trabalho, redução na jornada e estabilidade de emprego. Esses movimentos deram origem aos sindicatos, às associações nacionais e internacionais de trabalhadores e aos partidos políticos trabalhistas ou dos trabalhadores. Foram responsáveis também por muitas conquistas sociais permanentes referentes a direitos trabalhistas e garantias sociais. O socialismo científico, também chamado de socialismo marxista, é uma teoria política, social e econômica. Ele foi criado em 1840 por Karl Marx e Friedrich Engels. Esse modelo era baseado na análise científica e crítica do sistema capitalista. O objetivo dessa doutrina era a transformação da sociedade a partir de uma análise profunda de suas relações econômicas, políticas e sociais. No Brasil, no entanto, esses movimentos chegaram bem mais tarde. Isso se deve pelo nosso atraso a abolir a escravidão, que levou à demora para existirem os conflitos entre patrão e operário. Se em 1840 na Europa já se criava teorias para a transformação do trabalho nas fábricas, apenas em 1888 a Lei Áurea estava sendo assinada no Brasil. As transformações da Revolução Industrial só foram chegar ao Brasil no final do século XIX e início do século XX. Os principais impulsionadores desse movimento foram os cafeicultores do estado de São Paulo, que, com o aumento da produção e exportação do café, decidiram investir em maquinário e, consequentemente, no crescimento do setor industrial. Nesse espaço de tempo da era industrial brasileira, as atividades de maior destaque eram as de processamento de alimentos e produção de tecidos, exercidas por indústrias de médio e pequeno porte, comandadas pela classe burguesa em ascensão. Nomes como o do Barão de Mauá reforçaram o incentivo industrial brasileiro, por meio da construção da primeira ferrovia, estaleiro e fundição de ferro do país. Então, concluímos com os novos movimentos sociais. Alguns dos que a gente conhece atualmente no Brasil são o MST e o MTST. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, que é o MST, é um movimento social camponês que surgiu em 1984 aqui no Brasil. O objetivo do MST é realizar a reforma agrária,
praticar a produção de alimentos ecológicos, melhorar as condições de vida no campo e lutar pela terra e por mudanças sociais no país. Mas a demanda central do movimento é pela reforma agrária. O MST surgiu oficialmente em 1984, dentro do Encontro Nacional de Trabalhadores Sem Terra, no Paraná. É importante observar que se trata do período da ditadura militar, um regime que aprofundou as desigualdades sociais no país. Além disso, em 1984, estava acontecendo o processo de abertura para a redemocratização do país, o que possibilitou a emergência de movimentos sociais, que foram duramente reprimidos nas décadas anteriores. Mas os movimentos por terra no Brasil não eram bem uma novidade. Eles existem desde o início do século XX, como forma de manifestação popular e combate à desigual distribuição de terra, que é uma característica histórica do país, em função da nossa estrutura latifundiária. Agora falando do MTST, é o Movimento dos Trabalhadores Sem Teto. É um movimento que organiza trabalhadores urbanos a partir do local em que vivem, os bairros periféricos. Não é e nem nunca foi uma escolha dos trabalhadores morar nas periferias. Ao contrário, o modelo de cidade capitalista é que joga os mais pobres em regiões cada vez mais distantes. Mas isso criou as condições para que os trabalhadores se organizassem nos territórios periféricos por uma série de reivindicações comuns. Criou identidades coletivas dos trabalhadores em torno dessas reivindicações e de suas lutas. Ao mesmo tempo, a organização sindical no espaço de trabalho tem tido enormes dificuldades em organizar um segmento crescente de trabalhadores, desempregados, temporários, terceirizados, trabalhadores por conta própria, etc., a partir de transformações ocorridas no próprio processo produtivo, que tornaram as relações trabalhistas mais complexas e diversificadas. Em um panorama geral do nosso podcast, podemos perceber que as relações trabalhistas já sofreram grandes mudanças, estas que não aconteceriam se o proletariado aceitasse tudo sem nenhum protesto. Graças a essas reivindicações, hoje em dia existem leis trabalhistas que dão limite aos patrões e dignidade aos trabalhadores, mesmo ainda vivendo em uma sociedade capitalista. Acreditamos que, apesar disso, ainda existem melhorias a serem feitas, como o aumento nos dias da licença-paternidade, que atualmente, segundo a CLT, são 5 dias. Isso perpetua a diminuição de oportunidades para as mulheres nas empresas, por sua licença ser bem maior. Também acreditamos que devem existir mais leis para a contratação de pessoas trans e travestis, por se tratar de uma parte muito marginalizada da sociedade que, na maioria das vezes, tem que recorrer à prostituição para se sustentar. Por fim, também pensamos que ao longo do tempo serão dados mais benefícios para os funcionários, assim evoluindo com a satisfação em trabalhar. A sociedade evoluiu e a forma de trabalhar também. Acreditamos que será uma evolução constante e esperamos que cada vez mais para melhor.